Olá, bom dia a todos, Deus os abençoe a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você estar aqui no nosso canal e hoje esse vídeo é muito importante para você que está tentando fazer uma comparação entre o bloco de concreto celular e o gigabloco e o tijolo baiano e o bloco de cimento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like aí, porque o like é muito importante para a gente, para incentivar a gente a gravar novos vídeos. Agora nós estamos com novos cursos aí para vocês aí. Então deixe seu like, se inscreve no nosso canal, deixe seu like porque é muito importante para a gente. Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, coisa de quase 5 meses sem gravar vídeo nenhum. E a gente voltou agora com uma carga toda aí, com mais de 200 vídeos para mostrar para vocês aí. Mas deixa seu like que assim vai incentivar a gente e o YouTube também vai mostrar nosso canal para mais pessoas. Vamos ao comparativo. Toda pessoa pergunta isso, mas qual é a diferença de custo entre o bloco de cimento e o tijolo baiano e o concreto celular? Será que o concreto celular é vantajoso? Eu vi até um engenheiro aí que totalmente sem noção, descabida, sem preparo nenhum, sem conhecimento da matéria nenhuma. Eu falo sem conhecimento porque na faculdade de engenharia não se ensina concreto celular. Então, falando o que não sabia, ele perdeu a noção, ele perdeu o time de calar a boca e não falar nada, ele não falar bobagem. Falamos sobre as desvantagens do concreto celular e eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque não existe desvantagem no concreto celular ou no concreto leve em relação ao sistema construtivo arcaico atrasado de 50 anos atrás, do sistema construtivo colonial que nós ainda trabalhamos com eles no dia de hoje. Porque sim, nossa construção civil residencial ela está 50 anos atrasada. 30 pelo menos, né? Mas vamos dizer 50 porque é isso mesmo. Não mudou nada. Então o cara perdeu realmente a oportunidade de ficar calado e de não falar sobre aquilo que ele não conhece, que ele não tem domínio do assunto. Para você falar sobre um assunto, tem que ter domínio sobre o assunto. E vamos lá então, vou dar essa explicação para você aqui agora hoje, para você entender de uma vez por todas e conseguir fazer o seu comparativo aí na sua casa, você que vai fazer suas kitnet, vai fazer sua casa, ou você que é pedreiro, que é empreiteiro, você vai agora ter um comparativo real. Concreto celular, gigabloco, versus bloco de cimento. Tijolo baiano, baianão, eu vou fazer um comparativo na próxima aula. Hoje só dá tempo de fazer aqui o concreto celular, o gigabloco, versus o bloco de cimento, porque senão a aula vai ficar comprida demais. Bom, em primeiro lugar quero dizer para vocês o seguinte, já tive construtora e já cheguei a ter 63 funcionários, nunca esqueci essa quantidade de número de 63, porque foi o dia que tentaram me assaltar lá no meu galpão. Eu cheguei a ter 63 funcionários, eu cheguei a tocar 4 obras de construção ao mesmo tempo, é uma loucura, é desgastante, é estressante, mas enfim. Então, o que eu vou falar aqui para vocês aqui não é de pesquisa, mas é de que eu trabalhei. Eu trabalhei com um grupo com MRV, trabalhei com o Vita na minha região de Ribeirão Preto, onde a gente era basicamente ali forçado a fazer com que um pedreiro trabalhasse muito por dia, mas numa linha geral, certo? Sem ser bloco estrutural, numa linha geral, vou te passar para vocês aqui agora essa observação aqui sobre análise de custos gigabloco, bloco de concreto solar versus o bloco de cimento. Nós temos a necessidade de mais ou menos 13 peças por metro de bloco de cimento, aquele bloco de 14 eu estou falando. Então quer dizer que 130 blocos no dia dá aí 10 metros de parede. Guarda bem esse número aqui, 10 metros e 40. Um pedreiro, agora eu vou colocar aqui uma ressalva aqui para depois não me corrigir. Tirando os famosos bloqueiros profissionais que trabalham com bloco estrutural, com escantilhão, que é o bloco estrutural que não vai argamassa na lateral, no encabeçamento, em que ele trabalha com paleta ou ele trabalha com a cola bloco, então ali a velocidade é maior, ele chega a fazer até aí a média de mais ou menos aí uns 30 metros por dia de parede de levantamento
porque a gente já chegou a fazer isso, parede por dia com um bloco de cimento, mas o bloco de cimento é estrutural. Nós estamos falando aqui do bloco de cimento comum, aquele bloco comum, que o pedreiro vai ali assentar com a colher de pedreiro, etc e tal. 3 peças, 13 peças dá 1 metro quadrado, então 130 peças dá 10 metros quadrados. O pedreiro não levanta mais do que 10 metros quadrados no dia, não adianta. Não adianta, o pedreiro não faz. Se ele fizer 10 metros no dia, no outro dia ele não vai fazer mais. Não aguenta, o bloco é pequenininho, tem que fazer a massa, tem que pegar ali, colocar a massa embaixo, encabeçar, tudo aquele negócio que já sabe, fazer prumo, essas coisas todas. Então não adianta, o cara não passa de 10 metros quadrados no dia. Para ele chegar nos 10 metros quadrados no dia, tem que ser um cara muito macho, muito rápido, muito bom. Mas eu estou dando uma lambuja aqui ainda pro pedreiro. Estou dando uma lambuja pro pedreiro, que ele vai levantar 130 blocos no dia. A maioria dos pedreiros que eu vejo por aí, eles levantam aí 70 blocos no máximo por dia. Estou falando sério, gente. A maioria dos pedreiros levanta ali no máximo 70 blocos, 80 blocos por dia. O cara para levantar 130 blocos por dia, o cara tem que ser muito, muito rápido, muito, muito bom. De olho, de linha, de tudo, de prumo, de tudo. E tem que ser na parte de baixo ali ainda, tem que ser ali antes do andaime, porque se chegou no andaime aí que o negócio descamba mesmo, aí que não vai mesmo, não vai nem 5 metros por dia. Não adianta falar que eu estou falando por baixo, porque eu já tive construtora e eu sei do que estou falando, e eu também sei botar a mão na massa, também sei assentar um bloco. No final do dia as costas do cara não aguentam, tá horrível o negócio. Abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta. Então, esse é o grau de dificuldade. Na minha região, o bloco está custando aqui em torno de R$ 2,50 cada bloco. Um bloco bem feito, um bloco bom. Então, tem variáveis. Tem algum lugar que o bloco está até R$ 3,20, tem lugar que o bloco está R$ 1,80. Então, na minha região, região do litoral, onde a areia está aqui, está R$ 180 o metro quadrado, a areia, o saco de cimento está 38. Aqui na minha região, aqui, o bloco de cimento custa em torno de R$ 2,50. 2,50 vezes 13, sai R$ 32,50 o metro quadrado só do bloco de cimento. Sem mão de obra, sem argamassa, sem mais nada. Sai isso aqui, R$ 32,50 por metro. Uma produção diária de 10 metros, isso aqui dando uma lambuja para o pedreiro, considerando que o pedreiro é um cara muito, mas muito, muito bom, e ele é o super-homem da vida. As costas dele, a coluna dele é de aço estrutural. Então, ele fazendo 10 metros quadrados por dia aqui, a gente considera que uma casa aí tem em média aí, em torno aí de, vamos dizer, 150 metros de parede, para vocês entenderem, 130 metros de parede nessa faixa. Então, numa produção diária de 10 metros. A mão de obra de um pedreiro aqui na minha região está 150 mais barato. Aquele cara ruim que ninguém quer está 150 pau. Aquele cara que é enrolão, porque infelizmente tem isso aí, aquele cara que é enrolão, que ele pega o serviço, não termina e tal, ou então ele é lerdo pra caramba, está 150 pau. Um pedreiro bom mesmo, R$200 a diária. Estou colocando aqui R$150 aqui por dia, um pedreiro aí, meia boca mais ou menos aí. Um ajudante, R$100. R$100 pro cara fazer massa, sentar e ficar olhando o pedreiro. R$100 pro cara fazer massa, sentar e ficar olhando o pedreiro. Mas é isso aí, ajudante está R$100. O pedreiro está 150, então R$250 por dia é o custo que você vai ter na sua obra, seja uma kitnet, uma casa, que você vai ter que pagar por dia para o seu pedreiro e para o seu ajudante, 250 pau. Caramba, se ele faz 10 metros por dia, e não faz, mas faz 10 metros por dia, então eu tenho um custo aqui de R$25 o metro quadrado por dia, fora argamassa, ó, fora o custo com argamassa. Só para ele chegar ali, pegar ali, por exemplo, ali 130 tijolos, tudo preparadinho, bonitinho, tudo arrumadinho, aí ele pega lá os tijolos lá de um lado lá e começa a sentar ali, ele e um pedreiro, ele e um ajudante. No final do dia, se ele conseguir assentar os 130 blocos, se ele conseguir, porque não vai conseguir, mas se ele conseguir assentar os 130 blocos no dia, o custo é R$25 o metro, mas isso é ilusão, porque na verdade o cara não assenta 10 metros no dia, de um dia para o outro. No primeiro dia ele pode até assentar, mas eu duvido, a faixa fica lá naquilo que eu falei para vocês ali, em torno de 7 metros ali, que o cara assenta por dia ali.
Então aqui subiria lá para seus R$36 mais ou menos o metro. Mas vamos considerar isso aqui, ó, R$25 o metro por dia. Então eu tenho R$32,50 por metro, que é o custo do bloco. Agora eu tenho aqui R$25 o metro, que é o custo da mão de obra por dia. No final das contas, o bloco custou R$32,50, a mão de obra custou R$25 por metro. No final eu tenho R$57,50 o metro quadrado para um pedreiro e um ajudante assentar esse bloco por dia, né? Por metro, aliás, por metro. Fora o custo com argamassa. Eu estou falando apenas e tão somente o material e a mão de obra. Então guarde esse número aqui, ó. O custo para você comprar o bloco e o pedreiro ajudante assentar o bloco por metro quadrado do bloco de cimento está R$57,50 o custo inicial. Porque ainda tem argamassa, tem muito mais coisa que eu vou falar para vocês. Dados. Então eu trouxe os dados para cá, os dados do bloco. R$32,50 mais a mão de obra, R$25, né? Saiu R$57,50 por metro quadrado se ele levantar no final do primeiro dia, do segundo, do terceiro, se ele sempre levantar 10 metros, o que é impossível, mas estou sendo bonzinho aqui, R$57,50. Fora esse preço aqui, ó, por metro quadrado, R$57,50 por metro quadrado, vocês têm que colocar na balança a caixaria, que vai ter que fazer a caixaria para fazer os eixos ali, né, fazer as colunas a cada 2,5 metros, 3,5 metros, que eu sou totalmente contra isso. E uma tábua aqui, para nós aqui, ela é de 3 metros, ela está R$38, então você usa ali, no mínimo ali 2 tábuas, então você usa ali, por exemplo, mais 70 pau ali, quase 80 pau por coluna para você fazer, mais o trabalho e tudo mais, mas enfim, só para você ter um parâmetro. Você não vai gastar com caixaria, que eu odeio gastar com madeira, com caixaria. Tábua ali, no mínimo 2 tábuas ali para você fazer, fechar de um lado e do outro ali, no mínimo R$80. Se você colocar R$80 ali, né, com prego e tudo, o prego está 30 pau, um saco de prego, então se colocar ali R$40 ali a cada 2 metros, vai aumentando esse custo aqui em cima, porque 2 tábuas, 80 pau com os pregos e tudo vai dar uns R$83 aqui, R$83 a cada 2,5 metros. Então, quantos metros quadrados você tem de obra? Tem que calcular isso. Mais os cursos de argamassa. O curso de argamassa, aquela argamassa feita na obra, aquela argamassinha ruim que o pessoal faz ali 4x1, 5x1. Tem uns caras que dá até desgosto. Em média de R$4,50 por metro argamassa. A argamassa tem que comprar, o cimento tem que comprar areia. Aqui o cimento está R$38, a areia aqui está custando R$180 o metro. Tem lugar que está muito barato, como na minha região de Ribeirão Preto. Lá está em R$90 o metro quadrado da areia, mas aqui é muito caro. Então você tem no final, ó, e aqui ainda tem o corte das paredes, que você vai ter que depois, que levanta todas as paredes, você vai lá e faz aquela coisa bem imbecil de rasgar todas as paredes, etc e tal, para passar a fiação elétrica, mas tem que fazer isso. E isso tem que considerar também o custo depois do chapisco. Então tudo isso aqui eu não coloquei ainda, eu coloquei só aquilo lá. Isso aqui é só para você analisar e você pensar. R$57,50, certo? Mais R$4,50. Você tem R$62 o metro quadrado aqui para o cara levantar a parede da sua casa, da sua obra lá, suas kitnet. R$62,50 por metro é o mínimo, sem caixaria, sem corte de parede, sem a argamassa, essas coisas todas, sem as colunas armadas. Isso aqui, vamos considerar que ele fosse fazer uma casa, que dá para fazer, uma casa térrea ali, pequenininha ali, amarrando as paredes sem fazer nenhuma coluninha, porque tem gente que faz. R$62 o metro quadrado, ponto final. Gigabloco. O bloco que eu criei, né, quando eu criei esse bloco, na época começando a trabalhar com isopor e com espuma. O bloco ele mede, eu fiz um bloco de 1 por 50, e na verdade 1 por 54.
Hoje eu faço o bloco de 1 por 27, o bloco de 1 por 33, mas eu vou tomar como parâmetro aqui o bloco de 1 por 54 para vocês entenderem. O custo está em torno entre R$30 o metro e R$42 o metro. Por que eu coloquei esse custo? Porque dá para você fazer um bloco mais forte e um bloco mais fraco. O que não é possível fazer num bloco de sistema, por exemplo, tradicional, como um bloco de cimento. Você vai ter aquele traço ali, pronto, acabou. É o traço que ensinou para a avó, ensinou para a bisavó ensinou para a avó ensinou para a filha ensinou para o... Você entendeu? Então, é aquele traço lá, ele é só variável de acordo realmente com os custos dos insumos em cada região. No gigabloco, você consegue fazer um bloco em torno de R$30 o metro quadrado, um bloco bem mais leve, aí numa densidade de 450 km3, mais ou menos. Um bloco bem mais leve, com mais isopor, você consegue fazer a média de R$30 o metro quadrado, certo? Ou um bloco bem mais pesado e bem mais forte, vai sair para você em torno aí de R$42 o metro quadrado, para você fabricar esse bloco. Seja ele com areia e cimento espuma, seja ele com areia e cimento isopor, ou de outras maneiras a gente faz, o custo vai ser em torno de, no máximo, R$42 o metro quadrado. No máximo. As medidas do bloco, 1 por 27 são 4 blocos por metro quadrado, ou 1 por 54 são 2 blocos por metro quadrado. Mas o custo nós já temos aqui, ó. Vamos tomar como base o mais alto, R$42 o metro quadrado, para você fabricar o gigabloco. Esse é o custo mais alto que eu estou falando. Tem gente fazendo aí muito mais barato, até a R$25 o metro quadrado, sendo bloco. Mas eu estou considerando aqui um preço, um material muito bom, igual o material que eu faço. Agora a produção, pessoal. Presta bem atenção na produção. 440 blocos, ele vai dar 110 metros quadrados por dia. Um pedreiro e um ajudante, seja ele bom, seja ele ruim, seja aquele cara que não entende nada, ele levanta 110 metros quadrados de parede por dia com o gigabloco. Aí você vai perguntar por que ele levanta 110 metros quadrados por dia com o gigabloco, eu vou mostrar para vocês. A mão de obra do pedreiro, aquela mão de obra lá que custa lá em torno de R$250 o dia, certo? Dividindo pela quantidade de metros, vai sair a 62 centavos por metro quadrado, contra os R$25 por metro quadrado. É aqui que começam as coisas a modificar e mudar da água para o vinho a história da construção civil no Brasil, para vocês entenderem. Eu vi esses dias atrás um cara, um engenheiro, um vídeo, ele falando sobre as desvantagens do bloco. Ele começou a falar que o bloco não era bloco estrutural, blá 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 blá, que eu fiquei até, falei, cara, o cara perdeu o time de calar a boca e de não falar daquilo que não sabia. Não é porque o cara é engenheiro, é porque ele estava falando aquilo que ele não sabia. As desvantagens, ele fez um vídeo só para falar sobre as desvantagens concretas solar. Cara, você perdeu realmente o time de calar a boca e não falar sobre o que você não sabe. Para você falar sobre uma coisa, você tem que dominar o assunto, você tem que comer o assunto, jantar o assunto, você entendeu? Você tem que ter know-how, tem que ter expertise para você falar sobre aquilo, para você não induzir as pessoas ao erro. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a diferença. O bloco de cimento, o cara não levanta mais do que 130 blocos, são 130 blocos por 10 metros, para 10 metros. O cara não levanta mais de 130 blocos no dia. Tirando aquele cara lá que, os bloqueiros profissionais que trabalham com concreto estrutural, com bloco estrutural, e que eles trabalham com a cola bloco, ou eles trabalham então com paleta, ou eles trabalham na bisnaga, que eles realmente levantam muito material por dia, trabalham com esquintilhão, e são pessoas altamente capacitadas e treinadas para tanto, porém, o custo deles já não é R$150 a diária, já é muito, muito, muito maior. Então não estou falando que é impossível, não, nós estamos falando do cotidiano da obra no Brasil, no dia a dia. Esquece o bloqueiro profissional que trabalha com bloco estrutural, que a diária dele não é R$150 a diária dele. A diária dele é muito maior, é em torno de R$300, R$350 o dia.
Mas tirando esses bloqueios profissionais que chegam a assentar 30 metros quadrados no dia ali, porque trabalham com outro tipo de material, outra técnica utilizada, o cara não assenta mais do que 130 blocos no dia. Não faz mais de 10 metros no dia, porque senão a coluna dele vai pro saco. O cara não aguenta. O cara que fala que aguenta, não aguenta. Com o gigabloco, você assenta 400 blocos no dia. 400 blocos no dia. O que daria em torno ali de mais ou menos ali 100 metros quadrados no dia. E por que o cara assenta 400 metros no dia e não assenta do outro? O outro é desse tamanho, o gigabloco é desse tamanhão. O outro desse tamanho pesa 10 kg, estoura tudo a mão, o gigabloco é liso e pesa em torno de 27 kg, 26 kg mais ou menos. Então duas pessoas conseguem trabalhar. O outro é pequenininho, vai 10 blocos, 13 blocos para fazer 1 metro quadrado. O gigabloco, com 2 blocos, você faz 1 metro quadrado. Então, são diferenças muito grandes que explicam o porquê que você consegue ter uma velocidade de obra com o gigabloco e você não consegue ter velocidade de obra com um bloco de cimento comum. O bloco de cimento 57,50 por bloco. O gigabloco, 41,50 por bloco. Só aqui eu já estou desmistificando aquela história de que o metro quadrado do gigabloco, do bloco de concreto solar, é mais caro que o metro quadrado do bloco de cimento. É mentira, é engano, é erro quem fala isso. A não ser que o cara compre uma forminha manual e faça o bloco sozinho. Aí até fico quieto. Se o cara fizer uma mão na massa sozinho, comprar aquela forminha manual e fazer o bloquinho sozinho, aí o bloco dele vai sair um pouco mais barato e vai cair esse preço aqui. Caso contrário, para ele comprar o bloco de cimento, é isso aqui. Desculpa, gente. Se eu consigo cortar esse vídeo. O gigabloco, R$41 o metro. A produção bloco de cimento versus gigabloco. Virar um pouquinho esse negócio aqui, mas não vai sair. O vento aqui está horrível. Vamos fazer esse comparativo então. No primeiro dia, o cara não consegue assentar muito com o gigabloco, ele não conhece o gigabloco, ele não sabe muito bem, ele está meio perdido, falta a capa do macho, falta ali a confiança. Ele não vai assentar mais de 250 blocos no dia. Mas o pedreiro, com a confiança dele, já conhecendo, sabe o que ele faz, ele assenta os 130 blocos. Não assenta, mas que assentasse os 10 metros por dia. Se no primeiro dia eu quero assentar aqui 250 blocos, no primeiro dia, se ele assentar 250 blocos aqui do gigabloco, certo? Sabendo que 2 blocos dá 1 metro quadrado, né? 20 blocos dá 10 metros quadrados, 200 metros quadrados, 250 blocos, já assentou aqui 125 metros quadrados de parede no dia. O que significa isso? E o cara ali só fez aquela paredinha de 10 metros ali. O que significa isso? Que no primeiro dia de obra, quando o cara já fez a fundação, já deixou o radier pronto, tal, ou a viga baldrina pronta, ele começou a levantar ali, o maior trabalho que ele tem é de nivelar a primeira cabeça ali dos blocos. Então fazer o quadro com o bloco, se ele quiser fazer cabeça num canto, cabeça no outro, e depois ele continuar, normal. Caso contrário, ele fazendo uma linha corrida, ele vai assentar 125 metros no dia de parede. Gente, é quase o total de parede em metros quadrados de uma casa de 50 metros quadrados. É quase isso. E o outro lá vai precisar de pelo menos 10 dias para levantar as paredes dessa casinha de 50 metros quadrados. Quanto que eu aqui, basicamente, em 2 dias, eu levantei uma casinha de 50 metros quadrados, eu levantei e finalizei. Então eu vou colocar aqui, 3 dias. Para mim, eu estou falando de uma casinha de 50 metros quadrados, 150 metros mais ou menos de parede. Eu vou colocar aqui 3 dias, para que eu levante os 150 metros de paredes,
Eu vou colocar aqui 3, eu vou colocar 3, gente, não é 2, é 3, ó. 3 dias para que eu levante esses 150 metros de parede. Ou seja, para que eu levante essa casa, 3 dias. Em 3 dias, essa casa vai estar paredes levantadas, as colunas internas levantadas, porque eu vou fazendo, eu encho um buraco, pulo 4, encho outro buraco, pulo 4 de concreto, com uma barrinha de ferro ali. Em 3 dias, a minha casinha ficou levantada, respaldada para a laje. Em 3 dias, ele não levantou ali mais do que... Se ele levantou ali 30 metros. A não ser que seja uma equipe muito grande, 4, 5 pedreiros, 4 pedreiros, 3 ajudantes, para chegar e fazer. Eu também já consegui fazer isso no dia. Eu estou falando de um pedreiro só e de um ajudante. Então o que acontece? Vou ter que cortar essa parte do vídeo. Então o que acontece? Em 3 dias, considerando que minha fundação já estava feita, o meu radiante estava feito, eu levantei e respaldei a laje. Não vou precisar chapiscar, não vou precisar montar a caixaria, certo? Não vou precisar montar as vigas, as vigas estrivadas, ou comprar, tanto faz. Eu já comprei a barra de ferro e pronto, acabou. E aqui o cara está no começo. Então, no fritar dos ovos, aqui eu não tenho chapisco. No fritar dos ovos, aqui se eu quiser rebocar, eu reboco, senão eu posso passar um grafiato, uma textura. No fritar dos ovos aqui, perdeu feio. Feio, por quê? Porque se eu levantei aqui em 3 dias, aqui eu vou levantar no mínimo, vou demorar no mínimo 10 dias, gastando R$250 por dia com a diária de um pedreiro e um servente, para fazer no mínimo 10 dias o que eu fiz aqui em 3 dias. Estou falando só de parede, não estou falando de fundação. Só de paredes respaldadas para receber a laje, mais nada. Então, se você queria um comparativo de um bloco de cimento, agora você já tem. Aqui eu ainda preciso. Agora eu vou finalizar para vocês. Finalizar. Eu tenho de um lado R$40, do outro lado eu tenho R$57, certo? Por metro quadrado. Então, fora as outras coisas. O que o gigabloco ele economiza mais? Fundação, radier, vou falar sobre isso, radier versus baldrame. O radier sai muito mais barato do que o baldrame por uma coisa, por um fato. O radier, eu preciso de 14 centímetros de concreto, certo? Em 3 dias de trabalho. 3 dias de serviço. Então, radier, eu vou calcular a minha área, tal. Essa área aqui 10 por 50. Vou calcular a minha área aqui, certo? Para mim ter quantos metros cúbicos de concreto eu vou precisar, eu vou calcular a quantidade de malha que eu vou precisar, vou calcular quanto treliço eu vou precisar. E eu sei que eu vou ter 3 dias aqui de pedreiro aqui, porque um dia eu vou usar só para... Vou trabalhar com um pedreiro ajudante só para bater a linha, nivelar, deixar tudo prontinho, ali a nivelação, tudo certinho. O segundo dia eu vou deixar prontas as esferas hidráulicas elétricas, que é que a gente faz ali, esfera de banheiro, essas coisas. No terceiro dia o concreto usinado vai chegar e eu vou concretar e acabou. A mão de obra do pedreiro é aqueles R$750 ali, R$800 no máximo. Aqui, o baldrame, eu preciso de viga armada, que aqui está custando R$38 o metro da viga armada. Tem gente que faz também, mas não vai fazer de graça, então vai sair quase a mesma coisa se você fizer isso na obra. Eu vou precisar da viga armada, eu vou precisar do concreto, fazer o concreto na obra, aquele concreto não vai ser muito bom, certo? E eu vou precisar aqui, no mínimo, estou falando para uma obra de 50 metros quadrados, no mínimo, vou precisar de 15 dias. 15 dias.
para você deixar ali um baldrame pronto, considerando que um baldrame ele é feito de, em casos mais fáceis, ele é feito de 2 fiadas de bloco e uma de canaleta ou uma viga estrivada, viga armada. Então o baldrame geralmente ele é feito com 2 fiadas de bloco e mais uma fiada de canaleta que o pessoal faz, ou 2 fiadas de bloco e uma viga armada em cima ali para fazer o respaldo ali do baldrame, tá certo? Geralmente é feito assim, alguns casos em que é feito direto no chão, somente aqui ó, a viga armada é feita no chão, mas o peão não faz em menos de 15 dias, porque se ele for fazer só a viga armada, ele vai ter que fazer sapato, ele vai ter que fazer as brocas cada 2,5 metros, etc e tal, é 15 dias no mínimo para o cara fazer ali um baldrame de uma casinha de 50 metros quadrados. Aqui em 3 dias o cara deixou bonitinho ali, pronto, não vai precisar nem de contrapiso depois, ele já está rafiado. Então tá aqui para você ter agora uma noção, qualquer coisa, entre em contato com a gente, peça o nosso e-book que eu mando para você. Se tem um comparativo de valores aqui, o qual realmente compensa mais, gigabloco ou bloco de cimento, tá aqui, não me deixa mentir aqui, os fatos estão aqui, isso é minha cidade, tá? Minha região, tá certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, adquire nossos cursos. Nós vamos ter curso agora de fundação, curso de levantamento de paredes, um monte de cursos diversos para você entender a construção civil no Brasil e entender como você otimizar custos na sua obra. O comparativo está aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.